O vento e as ondas são sempre a favor de quem sabe navegar. Nesse axioma de hoje, nós estamos falando nitidamente de emoções que são associadas às águas, né? E o que esse axioma nos solicita é aprendamos a lidar com eles, os sentimentos, né? E as emoções. Porque o que o sistema nos condiciona é a renegá-los, escondê-los, nos envergonharmos deles, não devemos manifestá-los, é feio. E normalmente os sentimentos, as emoções mais intensas são o que chamamos de emoções negativas. Na verdade não são, né? São manifestações instintivas, então tem que ser tratadas com respeito. Raiva, medo, mágoa, ressentimento, inveja. Todo mundo diz que é feio, que não devemos sentir, e aí o que acontece? Em consequência disso, temos, mas não reconhecemos. Fazemos de conta que não temos, renegamos. E no momento em que renegamos, nós nos impedimos de trabalhar essas emoções. Porque são feias, então temos que fazer de conta que elas não existem. E não é essa a questão. O que a esfinge nos solicita nesse axioma é aprenda a navegar as suas emoções, porque se você consegue se reconhecer nelas, identificá-las, você se torna um perito. Então, os ventos das situações críticas que vierem não vão te derrubar. As ondas da intensidade das emoções não vão assumir o controle sobre você. Então é realmente muito importante que a gente entenda que para saber navegar neste universo de emoções, a gente tem que aprender a aceitá-las, reconhecê-las, investigá-las, permitir que venham, observá-las, ver quais são os gatilhos que disparam, né? Coisas que geram frustração, o que desperta a nossa raiva. Normalmente é o medo. O medo é a origem de todos os outros sentimentos. O medo da rejeição, o medo de não ser aprovado, o medo de não ser tão bom quanto as pessoas esperam da gente. Então, reconhecer cada um desses sentimentos, dessas emoções e permitir-se identificá-las, se permitir sentir, né? Sinta a dor, mas não se identifique com ela. A questão é essa. Tem coisas que derrubam a gente e a gente vai cair mesmo. O grande segredo dessa nossa jornada aqui é não se identificar com o chão. Caiu, levanta, levanta. Espera que as dores passem e vai e segue, porque não tem nada que deixe a gente mais vulnerável do que não conhecer, não entrar em contato com as nossas emoções. Primeiro que, na verdade, o que sabemos hoje em termos de neurofisiologia é que 90%, se não mais, 90% das doenças são
emoções não metabolizadas. Choques, traumas, inclusive dores físicas muito intensas, que nós não nos permitimos vivenciar e acabam destruindo a gente por dentro. Então, o que a esfinge nos pede é que aprendamos a surfar nos mares das emoções. E ninguém nasce sabendo. Então é importante que a gente entre em contato com as emoções e aprenda a lidar com elas ao longo das experiências. Não existe uma fórmula mágica. É uma questão de realmente entrar em contato com a emoção e ver por que ela foi gerada e buscar a origem dessas emoções para que não sucumbamos a elas, que elas sejam uma fonte de aprendizado e que nos permitamos vivê-las, porque as emoções são a coisa mais intensa que nós podemos viver nessa experiência humana. A intensidade dessa experiência humana se concentra nas emoções, então não é para se poupar de vivê-las, é vivê-las, reconhecê-las e aprender a controlar e experienciá-las. O mais bonito de tudo isso é experimentar. Sentir os impulsos. Não podemos como é que se diz? A gente tem que tomar cuidado para não se entregar a essas emoções, porque essa entrega e essa super exposição às emoções é que acabam gerando as tragédias. E as tragédias, na maioria das vezes, acontecem porque as pessoas bloqueiam durante muito tempo as emoções, e aí quando um gatilho faz com que sinta com uma intensidade que não pode controlar, vem tudo junto e acaba virando uma coisa muito feia. Então, o importante nessa experiência com as emoções é não tenha medo delas, não as esconda, reconheça as tuas emoções, permita-se vivê-las, mas não sucumba a elas. O bonito dessa experiência que estamos passando aqui é vivê-la com intensidade. Mas assim como uma carruagem com bons cavalos, que seriam as emoções, precisam de um condutor que tenha as rédeas na mão, o grande conselho que a esfinge dá permita-se viver as emoções, mas mantenha as rédeas sobre elas. Não se poupe de viver essa experiência, mas não deixe que elas tomem conta de você. Porque entrar em contato com as emoções é que vai fazer com que a gente se conheça e se reconheça e estabeleça limites para os outros e estabeleça limites para a gente mesmo. E é a coisa mais intensa que temos nessa existência, as emoções. E assim como o surfista precisa de ondas para aprender a surfar, e quanto mais intensas forem as ondas, maior o desafio, né?
nós também temos que ser como surfistas nessas ondas de emoções, vivenciá-las, aprender a surfar, se manter na superfície, não deixar que elas nos engolfem, mas também não se impedir de vivenciá-las, porque é a parte mais bonita dessa nossa vida. O resto é mais ou menos uma maquininha que faz com que a gente sobreviva, mas a vida mesmo, ela não existe se não houver intensidade. E intensidade, quando falamos de intensidade, estamos falando de emoções. Então, o convite da esfinge é: torne-se um bom navegador para que os ventos e as ondas não te destruam, mas que te permitam vivenciar essa vida verdadeiramente, sem se poupar de viver. Mas como todo mundo, tudo nesse mundo, consuma com moderação, para que isso não te faça sucumbir. E é isso, pessoal. Por hoje é isso. Gratidão a todos por me acompanharem nessa jornada.